uma atuação absolutamente horrorosa do Grêmio contra o Fortaleza. Uma atuação insuficiente de um time que não conseguiu propor o jogo em termos de criatividade, não conseguiu tomar uma iniciativa ofensiva que levasse perigo real ao Fortaleza e simplesmente se limitou a trocar passe de um lado a outro sem sair do lugar. Isso é insuficiência e isso passa muito pelo treinador que não conseguiu fazer leituras óbvias, leituras básicas daquilo que foi o jogo contra o Fortaleza. Eu sou Cristiano Oliveira, esse é o canal Cristiano Oliveira Comenta aqui no YouTube. Peço para que você se inscreva no canal e, se já está inscrito, fique à vontade para deixar o like, para comentar aqui embaixo o que é que você achou dessa atuação do Grêmio contra o Fortaleza. Eu achei uma atuação miserável, eu achei uma atuação paupérrima do Grêmio. O jogo inicia com 3 minutos, o Fortaleza tendo uma chance real de gol. Uma bobagem do Orejuela. Aliás, o Orejuela do meio para frente é só alegria, do meio para trás é uma tristeza. Uma bobagem do Orejuela que o Osvaldo arranca, chuta e o Vanderlei pega. 3 minutos. Aos 18, o Osvaldo vai cruzar uma bola na área. Cara, cruzar, o Osvaldo rifa uma bola, o Osvaldo se livra da bola. O Osvaldo manda para a área de qualquer jeito. E o Vanderlei, sabe-se lá por que cargas d'água, é aquela música, não sabe se fica ou se vai ou se fica. Ele esperou o cara do Fortaleza tocar na bola, o cara não tocou na bola e quando ele foi cair pro lado, já era tarde, a bola tinha entrado. Um gol patético, um gol bizarro, um gol bizonho que foi sofrido pelo Grêmio contra o Fortaleza. O cara nem cruzou, o cara se livrou da bola, o cara rifou, o cara deu um chuveirinho, ó, resolvam-se vocês aí na área. Ninguém encostou. O goleiro do Grêmio, que tem 36 anos, mas parecia ter 12 nesse lance, ficou parado, não sabia o que fazer, quando viu, a bola tinha passado. Bom, Fortaleza 1-0. A partir daí o que se viu foi o seguinte: o Grêmio trocando passes com 60 e tantos % da posse de bola, mas uma posse de bola infértil, uma posse de bola estéril, uma posse de bola fazendo aquele movimento em U. Para você entender, lateral esquerdo toca para o quarto zagueiro, que toca para o zagueiro central, que toca para o lateral direito. Lateral direito toca para o zagueiro, que toca para o outro zagueiro, que faz no volante, volta. E assim a bola vai, naquele movimento em U, sem sair do lugar. Absolutamente inábil o meio-campo do Grêmio para a criação das jogadas. E passando por uma dificuldade clara, e eu vou bater nesse ponto e bater nessa tecla até o final do vídeo. O lado esquerdo do Grêmio, durante todo o primeiro tempo, teve Bruno Cortez e Everton. São dois jogadores que eu até gosto, eu não vou entrar no mérito da qualidade, entendam o que eu estou dizendo. Eu vou falar de característica. Quando você perde, vamos lá atrás, um Pedro Rocha, depois tem um Fernandinho, depois entra um Cebolinha, e agora esse Everton que era do São Paulo, que eu repito, eu até acho bom jogador esse Everton, não vou entrar na parte técnica, mas vou entrar em um movimento que ele faz, em uma característica que ele tem, que é uma característica completamente diferente a esses 3 jogadores que eu falei agora, Pedro Rocha, Fernandinho e Cebolinha, que eram os 3 antecessores da ponta esquerda do Grêmio. O que esses 3 jogadores faziam? Eles pegavam a bola na ponta e fechavam. Eles faziam a diagonal. Quer usar o termo facão? Pode usar. Faziam o facão, eles cortavam. E isso dava ao Grêmio uma possibilidade de jogada por dentro e abria o corredor para o Cortez passar. O Cortez era muito criticado porque não acertava o cruzamento, mas ele recebia essa bola no corredor 300 vezes por jogo. Não aproveitava. Aí é uma outra discussão. Mas esse movimento acontecia. O Everton, ele não faz a diagonal. O Everton, ele pega a bola e abre. O que não é certo nem errado, é simplesmente uma característica. Só que se você tem na esquerda o Everton que pega a bola e abre, e o Cortez que pega a bola e abre, é uma questão absolutamente lógica, uma leitura simples, básica de jogo. Você vai ter 2 jogadores fazendo a mesma coisa, e ninguém fazendo diagonal. Resultado, o Isaac some do jogo, o Diego Souza morre à míngua e do outro lado o Grêmio conseguiu criar mais com o Orejuela e com o Alisson. O que acontece do intervalo do jogo para o segundo tempo? Entra o Luiz Fernando no lugar do Isaac, o Everton centraliza, o Renato mantém o Alisson na direita e pela esquerda o Luiz Fernando faz o quê? Pega a bola e corta. Pega a bola e puxa para dentro. Aí é o melhor momento do Grêmio no jogo.
Tem o pênalti que manda voltar e depois o Diego Souza faz o gol. Aliás, 2 pênaltis mal batidos. O Grêmio não tem cobrador de pênalti. É um horror o que acontece com o Grêmio em pênaltis em 2020. O Diego Souza bateu mal o primeiro, bateu mal o segundo. Bateu mal os 2 pênaltis. Mas o Luiz Fernando, ele pega a bola e corta. O Cortez foi potencializado. O Luiz Fernando cortando chamou mais o Everton para o jogo. O Alisson não ficou tão sobrecarregado assim. O Grêmio buscou o gol de empate e melhorou. Depois o Luiz Fernando teve um chilique. O Luiz Fernando perdeu a bola na corrida para o Gabriel Dias, ele protegeu, o Luiz Fernando ficou bravo, tentou dar uma cabeçada no cara. Eu não acho que era para expulsão, tá? Nem do Luiz Fernando e muito menos do Gabriel Dias. O cara do Fortaleza não fez nada. Mas enfim, não vou entrar na questão da arbitragem nesse vídeo. A questão é que, quando é expulso o Luiz Fernando, o que é que faz o Renato? O Renato volta a colocar o Everton na esquerda para repetir os mesmos erros do Grêmio do primeiro tempo. Mas ele não enxergou que não dava? Ele não enxergou que você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Colocar o Everton na esquerda na parceria com o Cortez vai acontecer a mesma coisa, o mesmo movimento, a mesma direção, o mesmo lado. Não, gente. Não. O Rogério Ceni achou lindo, maravilhoso. Para ele é espetacular, né? Aliás, em termos táticos, o Rogério Ceni deu um banho no Renato nessa tarde. Mas esse é um outro assunto. E aí o que faz o Renato? Aos 43 minutos e meio do segundo tempo, ele coloca o Ferreira e o Guilherme Azevedo. O que é que o Ferreira e o Guilherme Azevedo poderiam fazer em 5 minutos e meio, 6 minutos e meio de jogo? Nada. E o que eles fizeram? Nada. E a culpa é deles? Claro que não é. Eles foram chamados aos 43 do segundo tempo. Por que não entraram antes? O Ferreira tinha que entrar no intervalo. Tudo bem, entrou o Luiz Fernando, a ideia foi boa, a ideia foi mais ou menos parecida, beleza. Quando foi expulso o Luiz Fernando, era obrigação colocar o Ferreira no lugar do Everton. Ou não gosta do Ferreira por algum motivo, ou até não é o caso, tá? Porque quem mais batia na tecla pedindo a renovação do Ferreira era o Renato. O Renato pediu o Ferreira. Essa é uma informação de Grêmio. O Renato pediu a renovação com o Ferreira. Então não é o caso de não gostar. O que é pior, é o caso de não conseguir ler o jogo. Não conseguir olhar para campo e identificar o que está acontecendo. Se ele não quisesse colocar o Ferreira, não coloca. Inverte o Alisson. Coloca o Alisson para a esquerda e o Everton para a direita, para ter a jogada de corte e potencializar corredor para o Orejuela, corredor para o Cortez, tendo o jogo por dentro. E o Grêmio não fez isso. E para quem pergunta do Alisson, o Alisson, que eu falei que poderia inverter com o Everton, ele era meia esquerda no Cruzeiro. Quando o Grêmio contrata o Alisson, ele chega no Grêmio como um meia esquerda. Depois, com o tempo, como tinha Cebolinha, aquela coisa, ele passa para a direita. Mas ele é de origem meia esquerda, ele sabe fazer aquilo. E tem a jogada de corte para dentro e chute. Não, o Renato manteve o Everton por ali, Everton e Cortez fizeram o mesmo movimento o jogo inteiro e o técnico não apareceu para dar uma orientação. Não apareceu para dar uma sugestão. Ou pior, não identificou essa obviedade dentro do jogo. Resultado, como eu disse, Diego Souza amíngua dentro da área, até conseguiu ganhar uma ou duas no pivô. O Diego Souza recebeu só tijolo no pescoço, né? Uma ou duas conseguiu arredondar, ele não é culpado, o Diego Souza é vítima disso tudo. Aí o Isaac fica sumido, aí do outro lado o Alisson consegue fluir com o Orejuela, mas os dois ficam sobrecarregados. E bom, quando perde a bola, o Grêmio é uma festa, né? O Grêmio tem o Darlan, que foi bem no jogo contra o Bahia e que hoje mais uma vez ficou ciscando sem sair do lugar. O Robinho entrou e pra mim pelo menos foi mais do mesmo, o cara que levanta a cabeça, toca pro lado, levanta, toca pro outro. Não deu aquela produtividade que se imaginava e o Grêmio foi refém de uma marcação bem feita, de um técnico que pensou o jogo, que foi o Rogério Ceni, enquanto o técnico do Grêmio, o Renato, não conseguiu fazer leituras óbvias daquilo que estava acontecendo dentro do jogo. O Fortaleza tem um time muito inferior ao do Grêmio, jogadores muito mais fracos que os do Grêmio, e dentro da arena viu a sua estratégia sair vitoriosa. Porque para o Fortaleza empatar com o Grêmio na arena é excelente. Já o Grêmio, 9 jogos no Campeonato Brasileiro e 6 empates, o que é um início medonho, o que é um início infeliz, o que é um início insuficiente do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. E lembra que eu falava, para fechar, nos últimos vídeos, que o Grêmio tinha que identificar, tô até suando, tô nervoso, que o Grêmio tinha que identificar
que era a causa do problema e o que era a consequência? Para mim está muito claro. A causa dos problemas do Grêmio é a parte tática. O Grêmio é um caos taticamente. O Grêmio não consegue fazer leituras, não consegue fazer interpretações básicas do que acontece no jogo. E isso é responsabilidade do seu treinador. Quando a tática não funciona, a parte técnica desanda, a parte física desanda e a parte mental, 3 jogos seguidos com 3 expulsões do Grêmio. Isso é uma prova definitiva que o mental do Grêmio não tá legal. Jeromel expulso em Goiânia contra o Atlético Goianiense, Matheus Henrique expulso em Salvador contra o Bahia, Luiz Fernando expulso em Porto Alegre contra o Fortaleza. E olha os adversários, Atlético de Goiás, Bahia e Fortaleza. O Grêmio não pegou o Bayern de Munique, o Real Madrid e o Liverpool. Pegou esses 3 times e nos 3 jogos teve jogadores expulsos em lances infantis. O Jeromel exposto em Goiânia, o Matheus Henrique numa jogada idiota de meio campo em Salvador, uma jogada que ele não é acostumado a cometer, um erro que ele não é acostumado a cometer, e o Luiz Fernando, que entrou bem no jogo, mas deu um piti, deu um chilique contra o Fortaleza e acabou sendo expulso. Alguma coisa tem que acontecer dentro do Grêmio, porque o que se avizinha não me parece muito legal, não. Abraço a todos, se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui e deixa comentário, deixa like pra gente seguir espalhando o nosso canal. Abraço a todos.